eu estou começando esse culto só lembrando de Romanos 8,18, porque o pastor já me falou ontem de Romanos 8,18, é um versículo que a gente não pode deixar passar batido, porque ele nos ensina muito. Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 18, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Irmãos, olha que entendimento, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com aquilo que vem, com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, a pessoa, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que vive com Deus, ela vive com esperança. Tanto é que o apóstolo Paulo falou que existe a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor, mas existe a fé e a esperança. Então, quando nós vimos um versículo desse, nos enche de esperança. Por quê? Porque ele está dizendo que o melhor está por vir. O melhor está por acontecer. Então, o homem de Deus que vive nessa fé, a mulher de Deus que vive nessa fé, a pessoa vive diferente, porque ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, quer dizer, nós temos passado por aflições nesse tempo presente, né? É uma batalha, é uma luta. Quer dizer, quando você vê pessoas que nós amamos, pessoas do nosso convívio, e independente se conhecemos ou não, né? Embora em alguns lugares aí do mundo a gente já está vendo que já está tendo uma resposta, pessoas já tiraram as máscaras, né? E tudo mais, né? Vamos crer que aqui no Brasil em breve isso também vai acontecer, em nome de Jesus, vamos ficar firme. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que crer, e ele fala, não são para comparar com a glória em que em nós há de ser o quê? Revelado. Quer dizer, ou seja, Deus tem preparado algo para nós, irmão, que as pessoas nem imaginam. A coisa é tão linda que a palavra de Deus diz que o que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, já imaginou, irmão, como é que deve ser lindo? Não vale a pena, irmão, você colocar a mão no arado e seguir firme? Vale, irmão, você ficar firme com Jesus, você não deixar nada atrapalhar essa trajetória, que as coisas às vezes tentam atrapalhar, né? Eu tenho falado esses dias, irmãos, eu tenho insistido um pouco nisso, que as pessoas, elas têm que ter uma vida com Deus, uma vida, conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, sabe, parar, ter um tempo de qualidade. Às vezes eu fico vendo, a pessoa, mas minha vida está tão corrida, e está para lá. Não, é parar e falar, Pai, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu preciso ter uma vida com o Senhor, abrir meu coração, falar contigo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, não tem nada em nós que Ele não conheça, não tem nada, pastor, mas eu estou com um problema no rim, ele criou os rins, fica tranquilo, mas é o coração, irmão, fica sossegado, Deus criou, Ele nos criou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Você sabia que tem filho, tem filha, que não chegou a conhecer a mãe, mas Deus conheceu essa pessoa no ventre da mãe, Ele conheceu a pessoa, ainda que a pessoa não tenha conhecido a mãe, quer dizer, que não tenha conhecido, mas Ele conheceu a pessoa desde o ventre da mãe. Olha o que Ele diz lá em Tiago, vamos dar início a esse estudo, Tiago capítulo 4, o versículo é o 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha o que ele está falando, chegai-vos a Deus. Irmãos, isso aqui é uma atitude, chegai-vos, quer dizer, depende de quem? Depende da gente. O Senhor, Ele está dizendo, chegai-vos, pois, a Deus. Você sabe que quando Jesus, Ele morreu na cruz, Ele rasgou aquele véu de cima até embaixo. Por quê?
para nós termos livre acesso a Deus. Para eu ter livre acesso, para você ter livre acesso, para todos, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Deus não deixou ninguém de lado, ninguém de fora, ninguém. Não fez acepção de pessoas. Quando Jesus falou, está consumado, ele rasgou aquele véu, mas ele diz, chegai-vos a Deus. Tem que chegar, meu irmão, chegar. Não é de uma maneira religiosa, não. É chegar mesmo, abrir o coração, falar com Ele. Falar, Pai, o Senhor deu a vida por mim, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso muito do Senhor. Porque quando você se chega a Deus, você começa a ter uma vida com Ele. Aí não é mais uma carona. Porque tem muita gente que vai seguindo a Deus por uma carona. A pessoa nem sabe, fala, não, mas eu acabei vindo para a igreja. Não. É se achegar a Deus, falar, Pai, eu estou aqui na igreja, eu quero te conhecer mais. Eu quero abrir mais o meu coração para o Senhor. Porque quando você passa a ter uma vida sua com Deus, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ser diferentes. Porque tem muita gente que é muito responsável no que faz. A gente até tira o chapéu, mas a pessoa não exige essa responsabilidade na vida dela com Deus. Ela não faz muita questão, sabe, de estar ali. E olha, irmãos, quando uma pessoa ela não tem uma vida com Deus, ela depende de muitos fatores para ser feliz. Depende de algo, depende de alguém. E isso pode prejudicar demais a vida da pessoa. Quando ela passa a ter uma vida com Deus, ela fala, Pai, eu tenho o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Você vai ver, eu vou mostrar para você um milagre que aconteceu, que se não fosse Jesus, ele não teria acontecido. Ele aconteceu por causa de Jesus. E se Jesus não tivesse lá, ele não teria acontecido. Por que não aconteceu? Porque a pessoa que precisava de um milagre estava dependendo de outras pessoas. Pastor, mas é errado depender de outras pessoas? Irmãos, nenhuma pessoa vai poder salvar a gente. Não vai. Por mais que um pai ame o seu filho ame o pai, a mãe, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, com a boca você fala e com o coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem que confessar Jesus Cristo, que Ele é o Senhor. Senão nenhum ser humano pode nos adentrar na sala do trono como nós mesmos. Não tem como. A gente pode interceder, a gente pode orar. Eu vou mostrar isso para você em João capítulo 5. Você vai ver que esse homem, ele podia ter ficado sem um milagre. Por quê? Olha o João 5, você vai entender por que eu estou falando isso aí para você. Aí você vai sair daqui hoje e falar, Pai, agora eu estou entendendo que eu preciso mesmo é do Senhor. É do Senhor. Olha o que diz aí, ó. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Quer dizer, o que essa turma toda estava fazendo lá? Esperando o movimento das águas. Irmãos, tudo bem, é bom esperar o movimento das águas, mas se não acontecer? Pastor, tem coisa que eu estou esperando, vai acontecer sim. Nós temos que nos preparar para acontecer. Mas a gente tem que falar, Pai, o Senhor é Deus. E se não acontecer, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. O Senhor vai continuar sendo o meu Senhor, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, elas estão preparadas para o sim. Elas não estão preparadas nem para o talvez e nem para o não. O talvez e o não, e muitas vezes Deus tem uma outra maneira de trabalhar.
eu fico vendo os nãos que Deus permitiu na minha vida, talvez na hora eu não compreendia aquilo. Tanto é que Jesus falou para os discípulos: tem coisas que eu faço agora que vocês só vão entender depois. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende as coisas de Deus. Quer dizer, aqui eles estavam esperando o movimento das águas, né, para eles poderem ser curados. Olha o versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quer dizer, a tradição diz isso, né, que aquela água movia, a primeira pessoa que entrava ali era curada. Só que aí o que aconteceu, ó, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Né? Esse queres ficar são, irmãos, e às vezes a pessoa fala, claro, né? Uma pessoa que está sofrendo 38 anos, claro que ela quer ficar sarar, claro que ele quer ficar são. Não, mas na realidade, quando Jesus perguntou isso, na realidade era para dizer assim: você vai ter a fé no que eu vou falar para você poder ser curado? E porque qualquer um que está sofrendo 38 anos, claro que quer parar de sofrer. Se você perguntar para qualquer pessoa, parar de sofrer, você quer? Claro que eu quero, mas só que chega na hora. Eu até lembro de uma senhora, né, que eu estava de obreiro na porta, na sede, quando o pastor Jaime fazia os cultos de família. Ela atravessou a rua, e eu estava de gravata, né, de camisa, gravata, não estava de terno, né? Ela falou: ai, eu queria tanto ver meu filho assim, sabe, na igreja. Eu falei: olha, só assistir a reunião da família, clama pelo seu filho. Ela falou: ah, não, mas eu queria essa vida para o meu filho. Eu não quero largar a minha vida, eu quero continuar com a vida que eu sempre tive. Aí eu falei: não, irmã, quer dizer, ela queria uma vida nova, né? Tem gente que quer algo novo, mas não está disposto a fazer o que Deus fala para fazer. Quer dizer, então, quando ele perguntou: você quer ficar são? Só que daí, no versículo 7, você vai ver, ó, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o que ele está dizendo, ó. Ele falou: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum. Ele estava esperando o quê? Um homem, um braço da carne. Irmãos, tem coisa que o ser humano pode fazer pela gente, tem coisa que ele não pode, ou que ele não faz, ou que ele não quer fazer. Você tem que entender isso, você tem que compreender. Então, se eu estou dependendo de um homem, de um ser humano, que eu preciso que ele faça algo, né? Ele pode não fazer. Então, irmãos, essa espera pelo homem é o que faz a pessoa não ter uma vida com Deus. Ela precisa ter uma vida com Deus. Aqui ele falou: ó, não tem como eu ficar curado. Por quê? A hora que mover as águas, alguém devia já estar na frente ali, né? Já pegar um parente ou alguém, né? Devia ter seus privilégios, que todo lugar tem seus privilégios, né? Pessoa, a hora que via, já estavam lá dentro da água. Ele falou: não tem um que me jogue. E se ele continuasse esperando, não ia ter mesmo. Não ia ter. Não ia ter ninguém para poder fazer isso. Né? Não tinha como. Porque, sabe por quê? Porque aquelas pessoas, elas se preocupavam com elas mesmas. Às vezes você vai estar num lugar onde as pessoas se preocupam com você. Mas às vezes as pessoas estão correndo, preocupadas com as coisas dela. E se você ficar esperando no braço da carne, se você ficar esperando o ser humano, né? Eu viajava, né? Eu pegava, às vezes, até um voo para poder me consultar com um médico. Eu me lembro, eu gostava muito desse médico, né? E daí eu cheguei lá, eu achei estranho, né? E eu olhei, né? Cadê o médico? Aí a moça lá falando comigo e tudo mais, conversando comigo. Nossa, fazem tantos anos, eu não me esqueço. Aí eu cheguei lá
E eu falei assim, cadê o doutor? Ah, não, quem vai atender o senhor hoje é a doutora. E eu falei, não, mas eu não quero ser atendido pela doutora, eu quero ser atendido pelo doutor. Eu viajei, vim aqui, marquei a consulta e tudo mais. Aí ela pegou, me chamou do lado, né? Ela falou, o senhor não está sabendo? E eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou, o doutor morreu. Irmãos, eu falei, não, um médico morreu? Meu médico morreu? Ela falou, morreu. Aí eu falei, meu Deus, né? Eu viajei para poder consultar com ele, né? Aí ela falou assim, aí outra, ele não se cuidava, né? Eu falei, meu Deus, um cara que pegava tanto no meu pé, para eu me cuidar, e ele não se cuidava. Irmãos, eu parei, eu consultei com a médica lá, eu saí de lá, eu falei, meu Deus, né? E eu falei, se eu dependesse desse médico para ser curado, eu ia morrer. Por quê? Porque ele não está mais. Irmãos, tem coisa que se você depender do ser humano, eu só vou ser feliz o dia que a minha mulher mudar. E se ela não mudar? Né? Ô pastor, não, mas tem que mudar, não sei. Né? E se é o jeito dela, ela acha que está certa, eu só vou ser feliz o dia que o meu marido, sabe, eu levantar assim de manhã, né? E o meu marido trazer aquela coisa, aquele café da manhã na cama, sabe? Aí eu vou ser feliz, né? E tudo mais. Amém, eu faço votos até que alguém pegue isso como inspiração e tudo mais, né? Que tem gente que diz, né? Por que Deus criou o homem primeiro do que a mulher, né? Ninguém entende direito por que Deus criou o homem. Aí teve uma pessoa que falou, eu acho que eu sei por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, né? Aí o pessoal falou, mas por que você acha que primeiro criou o homem? Ele falou, porque eu acho que se criasse primeiro a mulher, ela ia colocar defeito no homem, né? Então, né? Então, por isso que eu estou te falando, às vezes se você esperar algo para ser feliz, eu só vou ser feliz o dia que eu jogar no Flamengo, por exemplo, né? E se eu não jogar no Flamengo? Se eu não jogar no Palmeiras, no Vasco, eu não vou ser feliz? No Corinthians? Não sei. Por que limitar essa sua alegria? Aquele homem falou, como que eu vou ser curado se não tem um homem para me jogar aqui na água? Aí Jesus falou para ele, versículo 8, Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Quer dizer, você não vai precisar de homem nenhum, não. Depende de você, você vai ter a fé, porque tem gente que fala, mas eu não tenho um parente rico, eu não tenho não sei o quê, ninguém deixou nada para mim, sempre eu que sou prejudicado, sempre eu. Não, irmãos, quer dizer, está esperando algo, está esperando alguém, e às vezes o ser humano não tem para dar. Não tem, não é que ele não quer dar, às vezes ele não tem para poder dar, não tem. Tem muita gente, irmãos, que se decepciona, por quê? Porque cria uma expectativa que, não sei o que, esperar. Não, irmãos, nós temos que entender, ele falou, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem, que sofria 38 anos, pessoal, logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Não é? Já que eu falei uma história de médico, eu vou falar outra, né? Já contei uma, vou contar outra. Eu lembro que eu estava num médico, ali na região da Vila Mariana. Eu lembro que eu comecei esse consultório, faz tantos anos, mas eu me lembro. Tinha essas revistas, sabe quando você começa a pegar aquelas revistas e começa a ler? Aquelas que falam quantas vezes o Fábio Júnior casou, aí você começa a ler aquilo lá, né? Aí eu estou lendo, né? Irmãos, eu tinha feito o culto no domingo, aí na segunda-feira eu estava lá, aí eu peguei, né? Eu estou lendo lá uma revista, aí a mulher começou a olhar para mim, né? Eu estou lendo minha revista lá, estou lendo um negócio lá. Aí ela pegou, olhou. Falou, o senhor não é o pastor Eduardo? Eu falei assim, eu sou. Ela falou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim me consultar, né? Sabe o que ela falou? Ela falou, parei. Ela falou, parei. Se o senhor está aqui também, acabou, falou para mim. Eu falei, irmã, mas por quê? Ela falou, não, pastor, pelo amor de Deus, eu estou lá, o senhor ora lá por mim, lá, eu estou na fé, agora estou vendo o senhor aqui, parei, agora eu parei.
Irmão, aquilo era para eu ter uma depressão. Eu peguei, olhei e falei, irmã, a senhora não tem que olhar para mim. A senhora tem que olhar para Jesus. A senhora tem que olhar para Deus. A senhora não tem que ficar olhando para mim. Ela falou, eu sei, né, pastor, mas que dá um baque, dá, né? Eu falei assim, não, irmã, o negócio é o seguinte, tem coisas que eu estou alcançando ainda, na fé, que eu ainda não alcancei. Mas eu aprendi a olhar para quem? Para Jesus, para Deus. Quer dizer, tem gente que quando tem uma luta, uma batalha, quer se esconder. Você não tem que se esconder, você tem que ficar buscando a Deus. Aqui esse homem falou, eu não vou conseguir ser curado, porque não tem homem algum, não tinha mesmo. Irmãos, dependendo do seu problema, o problema de alguém que você conhece, tem coisas que homens resolvem, mas tem coisas que só Deus resolve. Só Ele que vai resolver. Só Ele. Você pode até, Deus pode usar os homens, Deus pode usar várias situações, mas Ele é que opera. Você pode ver, quando Jesus falou para ele, toma, levanta, toma a tua cama e anda, ele nem falou mais para Jesus, mas não tem, não, agora acabou, agora eu não preciso. Então, se você colocou uma condição para ser feliz, ou algo para ser feliz, você corre o risco, você tem que entender isso que eu estou falando para você, de nunca ser feliz, porque você colocou essa condição. Tem gente que fala, o dia que a humanidade, né? Irmãos, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, você vai esperar o que da humanidade? Não é? Você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Ele. E outra, uma pessoa fala assim, mas o ser humano é isso. Irmão, o ser humano é obra-prima de Deus. Deus, quando criou o homem, a mulher, a criação, Ele olhou e disse que era bom, Ele gostou. Então, Deus nos ama. Então, eu não posso, a hora que eu olho para a humanidade e falar assim, eu não espero mais nada do ser humano. Eu fiquei uma pessoa amarga, irmão. As pessoas vão se afastar de mim. Quem é que vai gostar de ficar perto de uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda, né? Não, eu tenho que olhar e dizer, olha, tudo bem, eu aprendi a olhar para Deus. E através de olhar para Deus, eu vejo que a humanidade tem jeito, sim, através de Jesus Cristo, através do Senhor. Essa falta de esperança que deu em alguns, é falta de olhar para Ele, irmão. A pessoa tirou os olhos dele, tirou os olhos do Senhor, aí perdeu a esperança, aí vai perdendo tudo. Você vai ver, irmãos, que quando houve um tempo na Bíblia, que 3 qualidades de pessoas tinham contato direto com Deus. Porque Jesus pagou o preço por nós, todos nós temos hoje. Mas até então, somente os reis, os profetas e os sacerdotes que podiam ter acesso a Deus. Olha que maravilha que Jesus conquistou para nós, hein? Só sacerdote, rei e profeta que podia ter acesso a Deus. Vai lá que você vai entender. 1 Samuel 16. Hoje nós temos acesso a Deus, nós temos que aproveitar. Você está lá deitado na tua cama, você está caminhando, você está trabalhando, Pai, o Senhor está comigo. Você tem acesso, está tendo que resolver alguma coisa na tua saúde, na tua vida, na tua família. Você tem esse acesso. Olha aí, 1 Samuel, capítulo 16. Era um momento que o rei Saul estava passando. Olha o que ele diz aí no versículo 14, 16, 14, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quer dizer, aqui ele diz, que o Espírito de Deus se retirou do Saul. Por causa disso, Deus permitiu um espírito mau. Mas esse espírito mau, ele só entrou porque o Espírito do Senhor se retirou. Quer dizer, então, às vezes, a pessoa não percebe, mas o Espírito de Deus não está feliz, ele vai se afastando. Daqui a pouco começa a tristeza, a angústia, a amargura,
uma coisa ruim, uma coisa má. Quer dizer que quando a pessoa está no Espírito Santo, com o Espírito de Deus nela, essas coisas tentam, viu, pessoal? Vai dizer que nenhuma tristeza tenta entrar em você, nenhuma angústia tenta entrar. Claro que tenta, mas quando você está revestido do Espírito de Deus, o espírito mau ele não consegue, ele tenta. Mas aqui, quando isso estava acontecendo, olha o versículo 15, ó. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. O que um rei fez aqui, ó? Ele estava colocando a vida dele na mão de um homem. Olha que coisa. O rei tinha acesso a Deus, o profeta tinha acesso a Deus, o sacerdote tinha acesso a Deus. Só que ele, ao invés de falar com Deus, eles falaram: não, chama um homem aí, ó, que ele vai tocar a harpa e o espírito mau vai sair. Irmão, tudo bem. Chamou o homem, o espírito mau saiu. Chamou o homem, tocou a harpa, mas a vida toda vai depender. A vida inteira vai depender. Tem gente que a alegria dela sempre depende de algo ou de alguém, a vida toda vai ser assim. Não, irmão, às vezes as coisas acontecem que não são do jeito que a gente quer, não acontece do jeito que a gente está pensando que vai ser. Se a gente não aprender a olhar para Deus, se a gente não aprender a olhar para Jesus, aquilo vai nos abater. Quer dizer, aquilo vai abater. Quer dizer, aqui eles falaram para ele, falou: ó, tem um homem que se o senhor chamar, ele podia falar: não, peraí, mas por que eu vou chamar esse homem para tocar a harpa se eu tenho Deus? Ele que me levantou rei, eu vou falar com ele. Sou o pai, sou o Senhor, né? O senhor está chateado comigo? Eu fiz alguma coisa que o seu espírito está se afastando de mim? Hoje tem muito isso, né? Tem celebridade, por exemplo, fala assim: eu não vou ficar indo na igreja porque eu sou uma celebridade e aquela coisa. Eu vou arrumar um pastor só para mim. Aí geralmente pega lá um pastor que está sendo usado por Deus, fala assim: aí, você não quer ser meu pastor, não? Aí o pastor fala: claro, fica aí na igreja. Ele fala: não, não quero na igreja, eu quero só para mim. Quanto você ganha aí? Aí chega e pá, né? O dinheiro não aguenta desaforo, né? E fala: não, você vai ser só meu pastor. Irmãos, aquele homem, aquela mulher, não tem mais contato com Deus. Porque tem um homem, uma profetisa, né? Um profeta e tudo mais. Quer dizer, qualquer coisa fala assim: não, olha, eu ia fazer uma coisa, mas não fiz. Ó, sabe o guru, o que você acha? Irmão, para com isso aí. Você tem um Deus. Você tem um Senhor, claro, você pode pegar um aconselhamento, mas você já tem que estar encaminhado aquilo que Deus falou ao seu coração. O que Deus disse ao seu coração. Né? Eu estou pensando em casar com ela, mas né, igual a pessoa pergunta bem: pastor, eu devo me casar com ela? Eu devo me casar com ele? Eu falo: não sei, você tem que ver. Não, porque o que o senhor acha? Eu falo: eu não acho nada, irmão. Já pensou você falar para o cara não casar, aí ele fica solteirão, aí a vida toda ele fala assim: eu sou solteiro por causa do pastor Eduardo, eu ia casar. E já pensou você falar para ele: ó, casa, e ele falou: a encrenca que o pastor me arrumou. Né? Foi: não, irmão, tem coisas que você tem que resolver com Deus, que Deus já falou ao seu coração. Por que você fica buscando a aceitação de homens e não sei o quê? Porque eu estou tentando, porque... Não, irmãos, o Saul, esse espírito mau, significa que o Espírito de Deus estava se afastando. Mas por que o Espírito de Deus estava se afastando? Era essa a causa que tinha que ser resolvido. Tem gente querendo resolver a causa, né, o efeito, mas não está indo na causa. Eu chegar e falar assim: a minha mulher quer largar de mim. Mas por que a minha mulher quer largar de mim? Por quê? Essa é a causa. O efeito é que ela não quer mais olhar para a minha cara. Mas por quê?
né? Qual a razão, né? O marido, né? Qual que é? É por que o meu filho não chega mais perto de mim? É o efeito. Mas qual é a causa? Qual é a causa? Né? Eu preciso, quer dizer, o Saul, ele achou mais fácil chamar um homem para resolver o problema dele. Um homem resolve, mas ele é limitado. Ele é limitado. Quer dizer, o homem resolve. Você pode ter uma pessoa, um ser humano na sua vida que resolve, mas ele é limitado. Tem coisa que ele não vai poder fazer. Você pode ver, aqui ele chamou, ó, quando ele chamou o Davi, né? Olha o versículo 21, ó. Ele diz, ó, e assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que foi criado aqui, pessoal? Uma dependência. Mas não era uma dependência de Deus. Não era. Tem gente que é dependente. Eu não vivo, eu nem imagino. Cuidado com essa dependência. Você tem que depender de Deus. É do Senhor. É isso que você precisa fazer. Tem gente que a partir do momento que acontece alguma coisa na vida da pessoa, a vida da pessoa acaba. Não, pode ser alguma. Pai, eu aprendi a olhar para o Senhor, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te amando, eu não vou deixar. Você pode ver toda vez, o espírito mau está atacando Saul. Por quê? Pastor, o espírito mau não, a ausência de Deus. É isso que tem que ser resolvido. Por que agora está vindo essas tentações, prostituição? É ausência de Deus. Agora, toda vez, olha, ao invés de eu abrir aqui o meu celular na prostituição, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar o pastor vem e ora, aí eu não abro a prostituição aqui. Só que às vezes você vai me procurar, irmão, e você não vai me encontrar. Aí o que você vai fazer? Eu não sei, eu estou pensando em fazer uma besteira, mas eu vou ligar para o pastor tal, para a pastora tal. Tudo bem, mas se uma hora você não conseguir? Você tem que ter vida com Deus. Tem que chegar diante de Deus e falar com Ele. Você pode ver, toda vez, né, que o espírito mau vinha, chama o Davi. Só que uma hora, o Saul ficou com ciúme do Davi. Porque as mulheres cantaram, né? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Aí o Saul falou, então estão falando que o Davi é melhor do que eu. Aí, conclusão, começou. Ele tentou matar o Davi fugiu. Aí quem que tocava a harpa para ele? Aí se você pegar depois, é só perturbação, irmão. Ficou totalmente perturbado. Quer dizer, totalmente perturbado. Quer dizer, por quê? Porque era o Davi que tocava a harpa. Ele pôs o Davi para correr. Quem que tocava a harpa agora? Agora era só perturbação. Irmão, se ele tivesse falado com Deus, quer dizer, por que isso está acontecendo? O Espírito do Senhor está se afastando de mim. Tem coisa, irmão, que tem que ser resolvida com Deus. Por que essa falta de vontade? Eu estava fazendo um curso, agora eu não quero mais fazer. O que está acontecendo comigo? Eu pensei que eu ia receber um sim, eu levei um não, eu desanimei. Agora, ou senão, até alguém que partiu, é duro ter perda, irmão. Ninguém está preparado para aquela perda, né? Mas tem que estar fortalecido no Senhor. Porque uma hora pode ocorrer. Uma hora isso pode acontecer. Por exemplo, tem gente, por exemplo, que casou, né? E a vida, você sabe que um dos motivos de eu ter casado com a Suzy, eu falei para ela, eu falei, você mora com teu pai, mora com a tua mãe, se precisar ir daqui para o Japão, você vai comigo? Ou, pastor, claro que vai nada, irmão, tem mulher que se não comeu o arroz da mãe, ela não vive mais. Vive o feijão da mãe, tem que ser o feijão da mãe, o feijão do pai, quer dizer, se pega lá, quer dizer, parece até que não tem água na casa dela, tem que lavar roupa na casa do pai, na casa da mãe, e tudo. O filho, né? O filho, se não comeu o molho da mãe, o molho da minha mãe, irmão,
Pessoa dessa aí é totalmente dependente, irmão. Totalmente dependente. Já pensou? Aí vai ser transferido, aí chegou lá levando de manhã, chorando. Ah, por que está chorando? Ah, se eu não vejo minha mãe. E aí, como é que vai fazer? Que jeito que vai ser? Isso daí, irmãos, não é, pastor, mas isso é amor, isso não é amor, não, isso é dependência. Isso é dependência. Amor é bonito, é lindo, não causa problema. Dependência que é o problema. A dependência que é o problema. Quer dizer, tem filho para comprar um sapato, e aí, pai, o que você acha? É sapato feio, é feio para o pai, que nasceu em 1905, quer dizer, para ele não é, então ele tem que comprar, e acabou. Quer dizer, pronto, sabe por que ele tem que comprar? Porque a mulher dele achou bonito. Se a mulher dele achou bonito, então ele deve comprar, e acabou, porque a mulher dele, porque é ela que dorme com ele. É ela que dorme. Uma vez uma mulher falou para mim, mas eu amo muito meu filho. Eu falei, sim, mas a senhora não pode dormir com ele. Só não pode, é pecado, é incesto. Está amarrado. Eu falei, não pode, só tem que ter uma mulher para dormir com ele. Ela tem que ter um marido. É igual o pai fala, né? Ai, a minha princesa, a minha flor, a minha... Ai, mas tudo bem, mas uma hora ela vai casar. E com quem que ela vai casar? Quem ela crê que vai fazer ela feliz. É desse jeito que funciona a vida. Agora, quem depende do braço da carne, sempre vai sofrer. O Saul aqui, ele criou uma dependência. Ele era rei, ele não precisava disso. Deus nos fez reis e sacerdotes. Deus nos fez dessa maneira. Quer dizer, agora toda vez que ficava perturbado, ao invés de falar com Deus, chamava quem? O Davi. Mas uma hora o Davi foi viver a vida dele, uma hora as pessoas vão viver a vida delas, irmão. Ou senão, não só viver a vida delas, uma hora elas vão embora, uma hora vai parte para a Europa, vai parte para algum lugar, ou senão vai embora, uma hora todo mundo vai, mas você acha que não vai? Você sendo um bom pai, uma boa mãe, você nunca deve colocar os seus filhos dependentes de você, para respirar, para fazer as coisas, você tem que ensiná-los a serem fortes. Você sabia, filho, que um dia você pode gostar de uma menina e ela olhar para você e dizer assim, olha, eu não gostei de você, eu gostei do outro menino, você sabia disso? Não, está amarrado. Pode acontecer, né? Pode ocorrer. Tem gente que não está preparando ninguém para isso. Quer dizer, você sabia que uma hora você pode disputar uma vaga e de repente alguém achar o outro melhor do que você, mas no outro dia, fica tranquilo, vão achar você melhor do que o outro. Aí quem vai chorar é o outro. Por isso que tem que estar preparado. Por isso que nós temos que ter Deus, pessoal. Escuta o que eu estou dizendo para você. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida com o Senhor, para você não falar, ai, agora a minha vida acabou. Ai, agora não. Continua olhando para Ele. Você sabe como é que foi o desfecho, como é que foi o final do Saul? O Saul, o que aconteceu? Ele foi para poder tentar matar o Davi. Ele não conseguia. E o que aconteceu na vida do Saul? O Saul não tinha só dependência do Davi. Ele dependia de um profeta, ele dependia do Samuel. Samuel era a boca de Deus, mas ele também podia ter contato com Deus. Só que o que aconteceu com Samuel, pessoal? Samuel morreu. Um dia todo mundo vai morrer. Ou morrer, ou sair do nosso meio, ou viver a vida deles. A vida é assim. Né? A vida é dessa maneira. Né? Quando você compra um cachorro, qual é a duração de um tempo de um cachorro? Né? Ô pastor, eu tenho um cachorro que viveu 17 anos. Olha, o cachorro viveu bastante. Né? Significa quase 200 na vida do ser humano. Tudo bem. Mas só que você tem que entender que uma hora esse cachorro ele vai morrer. Né? E a ordem natural é ele morrer primeiro do que você. Né? É a ordem natural, porque um cachorro de 15, 18 anos, ele vai. Ah, não, depois que o meu cachorro morreu, a minha vida acabou. Você não devia nem ter pegado um cachorro, você não estava preparado. Você não estava, pegava uma tartaruga. Né? Pega a tartaruga, que a tartaruga já enterrou uns 8. Né? Quer dizer, irmãos, a gente tem que estar preparado para as coisas. O que aconteceu? O Saul colocou a confiança no Samuel. Samuel morreu. Ele precisava falar com Deus. Não aprendeu a falar com Deus, irmãos? Quem que ele procurou? Foi lá na macumbeira, na feiticeira. Aí chegou lá, ele se disfarçou, a macumbeira foi lá, a feiticeira. O
Pois não, que eu posso te atender? Ele falou, eu queria que você incorporasse uma pessoa que morreu. Aí ela olhou e falou, eu não posso fazer isso, porque o rei me mata, porque o rei é um homem de Deus, né? Ele olhou para ela e falou assim, o rei sou eu que estou aqui. Ela falou, rei Saul? Ele falou, eu preciso falar com Samuel. Samuel morreu, irmãos. Olha como é que a pessoa é enganada, depois que morreu, você não fala mais com quem morreu, irmão, acabou. Mesmo que alguém fale, ele falou que você comprou uma camisa, é ele que está lá, é mentira, o diabo é mentiroso, ele viu a camisa também, ele mente também. Olha onde chegou, irmão, o que uma dependência do braço da carne faz com o ser humano. Foi lá e pediu para poder falar com Samuel, tudo por quê? Porque não tinha vida com Deus. Tudo porque não tinha uma conversa com Deus que ele poderia ter. Todos nós aqui podemos ter uma conversa com Deus. Todos nós. Não só podemos, como devemos. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e farei morada. Mas você tem que ter. Você precisa abrir. Ter essa vida com Deus. Não é o teu pai que tem um Deus, a tua mãe que tem um Deus, o teu avô que tem um Deus, o teu filho que tem um Deus. Não, não. É o teu Deus. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Ele é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se Ele não for o meu Deus, Ele não pode fazer por mim o que Ele quer fazer. Amém? Vamos fazer uma oração?